Olá, eu sou o professor Walter da disciplina de Fundamentos da Docência. Estamos aqui para mais uma videoaula. Essa em especial é a nossa aula de número 6, também referente aí à unidade 3 do seu material. Essa vai ser uma aula importante porque nós vamos tratar de uma figura especial aí do processo de ensino-aprendizagem, que é a figura do professor. Lógico que o nosso aluno ele é muito importante, ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Mas por trás desse aluno, né, a gente precisa da figura de um professor para orientá-lo, para conduzi-lo e para que essa aprendizagem seja mais produtiva e interessante, né? Então vamos falar um pouquinho hoje aí sobre a legislação e políticas de formação e valorização do professor. O objetivo da nossa aula de número 6 será, então, levantar questões relacionadas à valorização do professor. Então, pessoal, olha que interessante. É chegado um momento no nosso material para que a gente possa parar, não é isso? E discutir um pouquinho sobre a figura desse professor. Quem é esse professor, né? Quais são as políticas que nós temos para auxiliá-lo a desenvolver um bom trabalho na docência, onde esse aluno aprenda bastante. Então é interessante a gente raciocinar e refletir um pouquinho sobre essa figura em especial, né? A carreira docente é uma carreira maravilhosa. Eu sou professor, sou meio suspeito para falar, sou apaixonado pelo que eu faço, mas algumas coisas elas precisam ser pontuadas, né? Se a gente reparar um pouquinho no nosso contexto atual, a procura pela carreira docente, ela não tem crescido tanto quanto a gente gostaria por vários motivos, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Então vamos lá para o nosso slide. Bom, aí no nosso slide está dizendo exatamente quais são os tópicos relacionados à questão da valorização do professor. Pessoal, eu sinalizei para vocês aí, um esqueminha que tem até no nosso material, que fala sobre as dimensões relacionadas à valorização do professor. Então, o que nós precisamos aí para pensar essa valorização? Como está aí no nosso material, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na boa formação do profissional da educação. Sem uma formação de qualidade, eu não consigo construir um professor que dê conta da complexidade que é a sociedade, né? Eu preciso de um professor que entenda muito bem do que é a sociedade, o que é a identidade do professor, o que é didática, o que é avaliação, como avaliar bem o meu aluno. Eu preciso de tudo isso. E aí é só uma formação de qualidade que de fato vai preparar esse professor, né? Lógico que não é só a formação, temos também a questão da identidade, que já passamos por outras aulas e unidades, mas uma formação sólida, bem rígida, né? Bem feita, é fundamental aí para a formação desse profissional. Né? Um professor bem formado é um professor que vai ter uma certa qualidade e vai levantar a bandeira aí dos professores de qualidade no nosso país. Um outro tópico que é interessante nós destacarmos é a questão da remuneração. Se nós pararmos para pensar, pessoal, há uma problemática muito grande ainda em relação à questão da remuneração do professor, né? Se nós pararmos para pensar, tem alguns concursos públicos, né? Eu falo de Brasília, então eu sei muito bem o que é isso. Tem alguns concursos públicos de nível médio, onde o professor que tem nível superior acaba recebendo menos do que um profissional de nível médio, né? Então, são desajustes aí na questão da remuneração que acaba desmotivando alguns professores, né? E não era para ser. Outra questão também relacionada à questão da remuneração é o seguinte: para o professor receber um salário bacana, né, em algumas escolas, não em todas, claro, mas em algumas escolas que não pagam tão bem, o professor ele precisa ter dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho, trabalhar manhã, tarde e noite, e aí nós temos um grande problema. Qual que é esse grande problema? Se esse professor trabalha em 3 períodos,
a qualidade desse trabalho pode ficar um pouco comprometida. Por quê? Porque talvez ele não vai ter um tempo legal para corrigir o trabalho dos alunos, não vai ter um tempo bacana para fazer o planejamento dessas aulas, e aí a gente acaba comprometendo a questão da qualidade, né? Então a remuneração não é só pela remuneração em si, mas se eu tenho um professor que trabalha em um único período e recebe um salário justo por isso, ele acaba conseguindo trabalhar com mais qualidade, tendo mais tempo de executar aquele trabalho ali, ok? Mas outro detalhe interessante que nós temos aí no nosso slide é a questão das condições de trabalho, né? Se nós pararmos para refletir, muitos professores têm uma questão... tem uma condição de trabalho não muito bacana, né? Principalmente em escolas públicas muito afastadas, em zona rural, que às vezes não tem material, o professor quer trazer um texto novo, e aí não tem papel, não tem tinta de impressora, e não é só isso, né? Às vezes, por ser uma escola muito distante, não tem acesso a muitos computadores, ou você tem uma sala de informática onde o aluno tem que dividir o computador com 3, 4, 5 alunos, né? Então a gente perde em qualidade nessas questões, tá? Então, o ideal seria que esses professores tivessem a melhor qualidade, né, as melhores condições de trabalho, na verdade, para fazer um trabalho bacana. Só que aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Algumas pessoas me questionam muito assim, Walter, o ensino de qualidade tem a ver com tecnologia? Cuidado com isso, né? Eu posso ter uma aula toda recheada de tecnologia e ser uma aula extremamente tradicional. O que define a qualidade da aula não é necessariamente o instrumento, mas o instrumento ele é importante e necessário para potencializar a aula, mas isso não é o definitivo, tá certo? Mas vamos lá então para mais um tópico, a questão da carreira, que é o nosso último tópico aí do slide. A carreira é um outro detalhe importante, né? O que vem a ser a carreira? Na verdade, o que está querendo colocar aí são os planos de carreira. Quando a gente para e olha cada um dos nossos estados, os planos de carreira eles não são tão unificados, né? Se a gente olhar de município para estado, o professor de um instituto federal, por exemplo, a política, a carreira desses profissionais ela é diferenciada, né? Parece que cada estado gerencia a sua política, a sua carreira. Isso acaba sendo problemático, né? Porque você vê, por exemplo, um professor que tem a mesma carga horária no estado recebendo um valor X, um outro professor em outro estado recebendo um outro valor, né? E a questão da carreira também leva em consideração outro detalhe, né? Vamos pensar o seguinte, um professor que faz uma especialização, ele ganha uma bonificação no que ele recebe, a questão também de afastamentos, né, para qualificação profissional, alguns estados eles incentivam muito isso, então o professor que vai sair de licença para fazer um mestrado e vai continuar recebendo por isso é um grande incentivo, né, para que esse profissional se desenvolva na sua carreira, né? Então, a mesma coisa em relação a doutorado, ok? E aí a gente encerra essa questão da valorização do professor em especial, tá certo? Então vamos lá para o próximo item da nossa videoaula, que é a questão da diferença entre formação inicial e formação continuada. Walter, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tá? A formação inicial, como o próprio nome já diz, é aquela primeira formação do profissional. Então, vamos supor o seguinte, você é o meu aluno aí de graduação, é a sua primeira graduação. Então, a gente vai chamar isso de formação inicial. Mas eu espero profundamente que a sua formação não termine só na graduação, até porque os cursos de licenciatura, eles não se esgotam só na primeira formação. É como nós já discutimos em outras aulas. A sociedade avança, se desenvolve e a educação também precisa avançar. E para isso, nós professores precisamos estar em constante estudo, evolução, crescimento, fazendo especializações, mestrado, doutorado, para dar conta de entender essa nossa realidade tão complexa, né? Enfim, então o que vem a ser a formação continuada? A formação continuada são os cursos que você faz depois da sua primeira formação. Então vamos pensar o seguinte, a minha primeira formação foi em letras, né? Então eu tenho formação em letras e tenho formação em pedagogia. E aí o que acontece? Essas foram as minhas formações iniciais. Só que eu não parei por aí.
Então eu terminei o meu mestrado em Linguística Aplicada e agora eu estou terminando um doutorado em Literatura Brasileira. Então, se a gente parar para pensar, o que foi minha formação inicial? Pedagogia e letras. E o que é a minha formação continuada? É aquilo que eu desenvolvi depois da minha formação inicial, que foi o mestrado e atualmente o doutorado em Literatura Brasileira, tá? Então, acho que está bem claro aí essa diferença entre essas duas coisas. E para a gente encerrar essa nossa discussão, eu jogo uma problemática para vocês, que essa problemática não fique só agora, mas fique para depois da sua formatura aí no curso de licenciatura. Então olha só, o mundo mudou, professor. Como anda a sua formação? Né? Então essa é uma questão interessante. Na foto ali que a gente tinha no slide, você tinha uma criança, né, mexendo no celular. Isso mostra o quê, pessoal? Que a sociedade ela vai avançando, né? A tecnologia tem feito isso com a gente, né? Da evolução constante, né? E aí nós professores temos que estar preparados para lidar com esse novo contexto. Então, estudar na formação educacional, não só na formação, mas durante a vida inteira. A partir do momento que você escolhe, define ser professor, você vai precisar estudar para o resto da vida, para você fazer um ótimo trabalho aí junto aos seus alunos, ok? Então deixa o meu abraço, essa é a nossa aula de número 6 e eu aguardo vocês na nossa unidade 4 nas outras aulas. Forte abraço!